and tan and young and lovely. The girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes. Olá, gente. Vamos começar mais uma aula de cálculo estequiométrico. E em cada aula você vai observar que o cálculo estequiométrico é um cálculo de proporções, mas que você pode usar qualquer quantidade dos reagentes e produtos. Por exemplo, você pode usar mols, moléculas, a massa, pode saber qual é o volume. Bem, então, na aula de hoje, a gente vai estabelecer várias relações. Massa-massa, massa-volume. Bem, vamos ver então alguns exemplos para que você possa ficar seguro na hora de resolver os exercícios. Considere então o primeiro exemplo. Esse exemplo fala assim: que volume de gás carbônico à pressão de uma atmosfera e temperatura de 27 graus Celsius é obtido a partir da combustão de 4 mols de metano, cuja fórmula é CH4. Bem, o primeiro passo para você fazer o cálculo estequiométrico é examinar a reação química e verificar se ela já está balanceada. Bem, nesse caso, já está balanceada. É 1 CH4 mais 2 O2 vai dar 1 CO2 mais 2 H2. Bom, agora já está balanceada, então vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é armar o esquema do cálculo estequiométrico. Mas o que significa isso? Significa você escrever duas linhas, logo abaixo da reação. E logo em seguida, colocar os coeficientes na primeira linha. Então tem assim: 1 CH4 mais 2 O2 vai dar 1 CO2 mais 2 águas. Tudo bem? Essa é a reação. E a pergunta, ele quer saber o seguinte: qual o volume de gás carbônico? Então a substância que interessa é o gás carbônico a partir de 4 mols de metano. E o metano? Então, o metano é o CH4. Então embaixo do metano você vai escrever assim 1 mol, porque o coeficiente é 1. Embaixo do CO2 você vai escrever também 1 mol, porque o coeficiente é 1. Então, ainda não está sendo resolvido o problema, mas nós estamos armando o problema. Então agora a gente vai colocar a pergunta. A pergunta é a seguinte: qual o volume do gás carbônico? Mas você não vai colocar X volumes, X litros, você vai colocar X mols. Então quando fala em volume, você calcula primeiro o número de mols, que vai ser X. E agora, a partir de 4 mols de metano. Então eu vou trabalhar tudo em mol, por enquanto. Sempre trabalhar em mol é uma boa medida. Então veja bem. Então qual é a proporção que nós temos? Assim, 1 mol de metano está para 1 mol de CO2, obtida dos coeficientes. Então, 4 mols, que agora é do problema, está para x mols. Bem, essa proporção é muito simples. Se é 1 para 1, então é 4 para x. X vai ser igual a 4. Resposta: 4 mols. Mas eu não quero saber em mols, eu quero saber o volume. Então eu quero saber a resposta em litro. Mas eu tenho um número de mols. Tá bom. Então vou aplicar a equação dos gases. PV igual a nRT. Então vejamos o que nós temos. No enunciado fala assim: que volume de gás carbônico à pressão de uma atmosfera. Quer dizer que o P vai ser igual a uma atmosfera. Ele quer saber que volume. Então o V é a sua pergunta, é a sua incógnita. Vai ser igual a N. N é igual a 4 mols, é o número de mols. O R corresponde a 0,082, essa é uma constante dos gases. E a temperatura é 27 graus Celsius. Tem que passar para Kelvin, ou seja, tem que somar 273, aí você vai obter 300 Kelvin. Então agora você já sabe o seguinte: a fórmula é PV igual a nRT, é só substituir. A pressão é 1, o volume você vai descobrir é V, o número de mols é 4, o R é 0,082 e a temperatura é 300 Kelvin, porque tem que estar em Kelvin. Você faz esse monte de continha aí, vai ser igual a V igual a 98,4 litros. Pronto, essa é a resposta. Agora nós podemos ir para o primeiro exemplo. A gente vai chamar de exemplo 1, que na realidade já é o segundo exemplo. And tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see. O exemplo 1, então, diz assim: qual o volume de amônia obtido na CNTP a partir de 90 gramas de hidrogênio? E é dada a reação. 1N2 mais 3H2 vai dar 2NH3. Observe que, nesse caso, ele quer também saber qual é o volume, mas só que na CNTP.
Na CNTP quer dizer condições normais, temperatura e pressão. Ou seja, temperatura 0 graus Celsius e a pressão de uma atmosfera. Mas nessas condições a gente sabe uma coisa. A gente sabe que o volume de 1 mol é 22,4 litros, que a gente aprende por memória, memorizando. Então o volume de 1 mol, chamado volume molar, eu conheço. Vale 22,4 litros por mol para todos os gases. Então, vamos armar o problema? Então, a primeira coisa, a gente escreve a reação e coloca duas linhas embaixo. E debaixo de cada substância você vai colocar os coeficientes. Então, a pergunta é assim, qual é o volume de amônia? Então, embaixo da amônia é NH3, o coeficiente é 2, você vai escrever 2 mols, obtido a partir de 90 gramas de hidrogênio. Então, debaixo de hidrogênio, você vai escrever 3 mols. Bom, então agora nós já sabemos o seguinte, são 3 mols de hidrogênio que vão produzir 2 mols de amônio. Agora, na outra linha você vai colocar os dados do problema, qual é o volume. Então você vai escrever assim, x mols. A pergunta é qual é o volume, mas você vai achar o número de mols primeiro. A partir de 90 gramas de hidrogênio. Então, debaixo de hidrogênio, você vai escrever 90 gramas. Agora, você vai observar um pequeno detalhe. Na primeira linha está escrito 3 mols para o hidrogênio. E embaixo, 90 gramas. A gente não pode trabalhar assim. Você tem que trabalhar com a mesma unidade, na primeira linha e na segunda linha. Então, se você escreve 3 mols, embaixo deve aparecer algum número de mols. Mas se você quiser trabalhar em gramas, também pode. Eu acho que é até melhor passar para gramas. Por quê? O que significa 3 mols de hidrogênio? Vamos calcular a massa molar do hidrogênio. A massa molar do hidrogênio é quanto? O H pesa 1 vezes 2 dá 2. É 2 gramas por mol. 2 gramas cada mol. Então, no lugar da palavra mol, você vai escrever 2 gramas para o hidrogênio. Bom, então vejamos como é que ficou o nosso cálculo estequiométrico. Ficou assim. 3 mols, né? 3 vezes 2 gramas. Está para 2 mols de amônia. 90 gramas está para X. Faz a regra de 3, você vai achar 30 mols de amônia. Observe que, em relação à amônia, você escreveu 2 mols na primeira linha e X mols na segunda linha. Então, a mesma unidade, em cima e embaixo. Então, tá bom. Beleza, deu 30 mols. Agora que você já sabe o número de mols, é só aplicar a equação PV igual a nRT, a equação dos gases. Então, vai ficar assim. Condições normais, quer dizer que a pressão é 1 atmosfera. O volume vai ser V, você vai descobrir. O número de mols é 30, o R é 0,082 e a temperatura é 0 graus Celsius. 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin. Tá bom. Aplica a fórmula, faz esse monte de conta, você vai achar que o volume é igual a 672 litros. Existe uma segunda maneira de você fazer esse exercício. That when she passes it, when she passes goes, Que é o seguinte, você tem a equação. Lá está escrito 3 mols de hidrogênio, mas já disse para vocês para a gente passar para gramas. Então vai ficar 3 vezes 2 gramas. Mas e o volume da amônia? Se for na CNTP, você sabe, decorado, que ele vale 22,4. Então, 2 mols quer dizer 2 vezes 22,4. Pronto. E aí você vai achar a resposta em litros. Então, fica assim, 3 vezes 2 gramas está para 2 vezes 22,4, assim como 90 gramas está para X litros. Então, agora a sua resposta já vai sair em litros, porque em cima está em litro, embaixo vai sair em litro. Agora, você faz a regrinha de 3, multiplica em cruz, vai ficar 90 vezes 2 vezes 22,4 dividido por 3 vezes 2 gramas. No final, a resposta vai dar 672 litros. É bom que você saiba fazer pelas duas formas. Bem, nesse momento, eu gostaria que você já tivesse percebido algumas coisas. Primeiro, quando o cara pergunta o volume, a gente deve primeiro calcular o número de mols. Por quê? Pelo número de mols, você pode usar a equação PV igual a nRT. Outra coisa, se for na CNTP, você pode já colocar direto, porque você já sabe qual é o volume de 1 mol, é 22,4 litros. Isso dá uma certa rapidez. Tá. E mais uma coisa que você deve ter percebido é o seguinte, a unidade que você usa na primeira linha tem que ser a mesma unidade que você usa na segunda linha. Se estiver em mol, em cima na primeira linha, deve também estar em mol na segunda linha. Se estiver em gramas, deve estar em gramas na primeira linha e na segunda linha. Ou então, se for trabalhar em litros, deve ter litro na primeira linha e litro na segunda linha também. Tá bom? Sempre a mesma unidade, em cima e embaixo, para cada substância. Exemplo 2. but he watches so sadly
Vamos fazer agora o exemplo 2, que diz o seguinte: 20 litros de hidrogênio na CNTP reagem com quantos litros de oxigênio também na CNTP para produzir água? Resolvendo. Então, o problema é assim, ele quer saber qual é o volume de oxigênio que vai reagir com 20 litros de hidrogênio. Os dois estão nas mesmas condições na CNTP, tudo bem? Então, mas a lógica do exercício é sempre a mesma. Primeiro, examina a reação. Embaixo do hidrogênio, porque a pergunta fala assim, 20 litros de hidrogênio. Então, tem um coeficiente 2, você vai escrever 2 mols. Mas como está na CNTP, você já deve cortar a palavra mol e já escrever 22,4 litros. Isso corresponde a 1 mol. Agora, 20 litros de hidrogênio na CNTP reagem com quantos litros de oxigênio? Então, embaixo do oxigênio, já que o coeficiente é 1, você vai escrever 1 mol. Mas veja bem que ele quer saber o volume na CNTP. Então, já troca a palavra mol por 22,4 litros. E agora você vai colocar o seguinte, a pergunta, 20 litros de hidrogênio, quer dizer, embaixo do hidrogênio você escreve 20 litros. Vai reagir com quanto de oxigênio? X litros. Então, repetindo, o que é que nós temos embaixo da equação? Na primeira linha, 2 mols de hidrogênio, 2 vezes 22,4, estão para 1 mol de oxigênio, 1 vezes 22,4. Assim como na segunda linha, 20 litros de hidrogênio está para X litros de oxigênio. Bem, vai fazer a regrinha de 3, multiplica em cruz, vai ficar 20 vezes 1 vezes 22,4 dividido por 2 vezes 22,4. Fazendo toda essa operação, você vai achar 10 litros. Tá bom? Então, quando tudo está nas mesmas condições, por exemplo, se tiver tudo na CNTP, você já vai trocando a palavra mol por 22,4 litros. Se você quiser a resposta na CNTP e já for dado na CNTP. Tá bom? Finalmente, as últimas conclusões que a gente deve, então, retirar desses exemplos é o seguinte. Então, no cálculo estequiométrico, a gente sempre tem que escrever a equação química, mas na maior parte das vezes já vem dada. Bom, que beleza. Se já vem dado, está ótimo. Depois, você vai balancear a equação. Mas se não estiver balanceado, você balanceia. Se não estiver balanceado, não dá para fazer o exercício, tem que balancear. E, finalmente, você estabelece a proporção, lembrando que os coeficientes estão sempre em mols. Se você quiser trocar a palavra mol pela massa molar, tudo bem, calcula qual é a massa molar. Quiser trocar pelo volume molar, tudo bem, desde que você saiba. Se for na CNTP, é fácil, é 22,4 litros. Tudo bem? E o último cuidado. A unidade que aparecer em cima, na primeira linha, tem que ser a mesma que aparece embaixo, para uma determinada substância. Para outra substância, a unidade que aparece em cima tem que aparecer embaixo, e assim sucessivamente. Tá bom? Então, gente, agora é vocês fazerem um pouquinho de exercício. Lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes.